E boas, galera, tudo bem? Aqui Juquinha, Juca Andrade, diretamente de Ribeirão Pires, a Pérola da Serra, e esse é o episódio 87 do nosso podcast Vamos no Mesmo. Hoje, Juquinha falará sobre sistemas para você guardar, para você proteger, armazenar a vela mestra do seu veleiro. Vamos falar de Lazy Jack, Lazy Mate, todas essas coisas, até da famigerada vela de enrolar no mastro. Vem comigo, no pano mesmo. Uma vela mestra, ou qualquer vela de qualquer veleiro, de oceano ou monotipo, ela dura guardada no seu saco 30, 40 anos, protegida do sol, uma boa. Exposta ao sol e direto, sem nenhuma forma de proteção, e infelizmente nas marinas, volta e meia, eu vejo algumas velas assim, direto no sol, sem capa, amarradas na retranca ou direto no enrolador, no caso das genoas. Ali vai durar uns 6 meses, 8 meses, não mais que um ano. A radiação UV é implacável, vai deixar a sua vela toda quebradiça, e quando você mais precisar dela, provavelmente ela vai simplesmente pluf, explodir, literalmente em vários e vários pedacinhos. Então a proteção do sol é muito importante. No saco, 30, 40 anos. Fora do saco, exposta ao sol, 6 meses, com muita sorte, um ano. Agora ela panejando, tem controle, provavelmente não muito mais do que 15 minutos. Então proteja sua vela de panejar e do sol. Fica a dica desde já. Assim como eu fiz no episódio em que a gente falou dos tipos de banheiro, eu vou aqui passar rapidamente falando de alguns tipos de métodos de você guardar e proteger a sua vela mestra. E aí comentar algumas vantagens, desvantagens, minhas opiniões. E no final, como sempre, você decide. Não, esse é outro programa. Sinto uma falta da Vivi nessas horas, porque a gente ia tirar um sarro, né? Mas ela não quer mais trabalhar com a gente. Pediu demissão? Eu não devia, mas eu vou mostrar. Ela tá ali, ó. Ela tá ali, ó. Sentada, lendo, lendo. Ela não quer mais participar. Ela disse que eu não pago os direitos de imagem. Tá muito estrela, viu? Tá muito estrela. Então vamos deixar a Vivi ali, lendo o seu Kindle. E ela não está lendo a Travessia Azul. É osso. Mas é o que tem para almoço. Vamos lá, no pano mesmo. O saco da vela é o principal método de você armazenar a sua vela mestra, tanto a vela mestra quanto a genoa. O saco é de um tecido que protege a vela da radiação UV, da luz do sol, só que ele tem a inconveniência de você ter que retirar sua vela, dobrar, tirar as talas, guardar e armazenar em algum lugar. Pode ser dentro do barco, que não é muito bom, porque normalmente tem umidade, mas você tira ela da retranca e fica com ela dentro do saco, bota a viola dentro do saco e segue a vida. Normalmente você não compra, você já vem com a vela. Serve muito bem para quando você vai ficar longos períodos fora do barco. Você vai viajar, naqueles países em que tem temporada, né, como na Europa, que você não veleja o ano inteiro. Mas para aquele que usa o veleiro todo final de semana, a menos que seja um veleiro pequeno, aí 20, 23 pés, é muito bom para a vela, ela vai ser preservada com seu formato por muito mais tempo. Mas se é uma vela de uso diário, de uso frequente, não é um método dos mais práticos, porque você tem que tirar as talas, dobrar, colocar no saco, guardar o saco. Para velas, para aqueles veleiros que têm um conjunto de velas ou algumas velas só para regata, como não tem regata todo final de semana, funciona bem. Aí é interessante, porque aí você guarda essas velas numa situação melhor aqui. Aqui em casa, como eu tenho muitas velas, é engraçado. Eu tenho várias no saco, né? Porque eu não nem sempre. É o banco de velas. Aí eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros. E aí eu fiz a caixa d'água de depósito de vela. Então, se o ladrão um dia chegar aqui e abrir, vai ter um monte de saco de vela. Eu acho que ele não vai ter muito interesse no saco de vela, não, a menos que ele seja velejador. Mas esse é o primeiro. Então, o saco é a primeira forma de você guardar a vela. Agora, se você é um usuário frequente, aí a dica, pelo menos, o que você deve ter, pelo menos, é uma capa de retranca. Você guarda a sua vela na retranca, você faz aquela, como se fosse um lençol, dobra para um lado, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, um amiguinho segura na testa, outro amiguinho na valuma, e aí você vai de um lado para o outro. Quem já fez isso sabe que se você estiver fazendo sozinho, quando chega lá para o meio e você não passou um nó, um cabo ali e deu um nó direito ali, a vela
cai toda pro convés e você perde todo o serviço e começa tudo de novo. Mas é uma forma, você guarda a vela, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e você coloca a capa. Essa semana eu fiz 2 capas para o Sparta, o veleiro do episódio passado, porque ele estava sem capa e não dava para deixar as velas no sol. Eu também não queria deixar no saco, eu já queria deixar ele pré-pronto. Como é pequenininhas, são pequenininhas as velas, esse sistema funciona bem. Detalhe, quando você for pedir para o seu sailmaker fazer a vela, fazer sua capa, você tem sempre que prestar atenção nessa parte de cima aqui, que é o pescoço. Algumas capas já vêm com o pescoço pronto, como essa daí. Algumas outras, o pescoço é a parte, é um complemento. Então você tem a capa e aí você complementa a parte de cima, esse pescoço, com outro pedaço. O ideal é fazer sob medida, como quase tudo em matéria de velaria, e você ter sua própria capa e já contemplando esse excesso aqui da parte de cima, que é justamente a parte da carne do pescoço, né? É uma forma bem eficiente, eu gosto. Você tem que investir bem no sistema de prender aqui na parte de baixo. Pode ser cabinho, pode ser velcro. Velcro é ruim, velcro abre, mas pode ser. Pode ser presilhas, hã, porque é o que vai manter ela, principalmente quando você não tiver ela no lugar, principalmente quando você não estiver a bordo. O cabo é sempre o mais seguro, dá um ilhosa, o cabo você dá um nó direito ali e segura. Só que a gente acaba sempre preferindo tal da praticidade e às vezes nessa dança um pouco. Vantagem desse sistema é que protege bem a vela, o custo é relativamente baixo. Uma dica que eu dou é, se você for pedir para fazer uma capa dessas, você não precisa usar esse tecido acrílico, que normalmente é mais caro. Você pode usar algum outro tecido, é, o profissional que vai fazer a proteção da capa da vela para você vai conhecer, mas você pede para ele: olha, eu não queria com tecido acrílico, faz com outro tecido mais barato. É um tecido de sacrifício. Então, existem outras opções e você não precisa usar esse acrílico. Claro que o acrílico é mais bonito, mas ele é bem mais caro que os demais. Desvantagem é que, como aconteceu comigo outro dia, você dobra e às vezes o vento pode levar e você pode perder a capa. Aconteceu, né. Então, fica mais é mais uma coisa para você guardar lá dentro do barco. Você tira, dobra ela, né. Eu tenho para mim que entre se você me perguntar das coisas que eu menos gosto de velejar, colocar capa e tirar capa é com certeza a campeã. Eu acho isso muito chato, mas precisa para proteger a vela. Um outro sistema, já esse bem mais famoso, é o lazy jack, o jack preguiçoso. E aqui, às vezes, eu vou colocar aqui no slide seguinte, a gente faz alguma confusão, né? Lazy jack é esse sistema de cabos sem a bolsa para guardar. É só o sistema de cabos, basicamente você tem uma roldana lá por cima das cruzetas, e aí esse cabo desce, aí se divide em 2 partes e depois em mais 2, e com isso você cria uma calha base, para que a sua vela, quando você solte a driça, ela desce livremente, pelo sistema de trilho que você tiver, seja macarrão, seja slide, seja, batten car, que é o melhor de todos. E aí você desce e ela já faz automaticamente aquelas voltas, aquelas dobras, uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá, e ela fica mais ou menos certinha. O sistema original, o Lazy Jack, ele não tem a bolsa protetora. Então, quando você termina a velejada, você recolhe esses cabos e põe a capa por cima, ok? Ah, você vai dizer, mas o meu Lazy Jack tem a capa. Calma, a gente já fala desse sistema. É um plus a mais desse sistema normal aqui. Aqui tem um sistema, a Nautus aqui do Brasil, ela vende, custa cerca de R$ 1.800, um kit para você fazer o seu próprio Lazy Jack. E aí vem o cabo, vem moitões, vem presilhas, vem cunhos. E aí você regula ali conforme a sua necessidade. Eu sou um dos pouquíssimos velejadores, uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço que não gosta de Lazy Jack. Nossos barcos têm, porque ele facilita muito a vida.
Mas por que que eu não gosto? Porque na hora de subir a vela é um pé no saco, eu acho. Porque aí volta e meia a tala prende numa dessas, nos cabos, e então você tem que, aí fica aquela coisa, desce, aí você desce, sobe de novo, ih, prendeu, ih, né? Alguns têm um sistema, outro dia eu estava falando com o Alexandre Dangas, tem um sistema que você tem um jogo de cabos secundários em que você caça e aí você abre, afasta esses cabos formados pelo Lazy Jack e aí esse problema é mitigado, é diminuído. Eu acho só uma traquitana a mais. Eu gosto de vela que sobe fácil e desce fácil. Mas eu sou a minoria. Todos os velejadores que você conhecer vai gostar de Lazy Jack, eu tenho certeza. Eu uso, eu gosto dele quando? Eu gosto na hora de descer. Na hora de descer é maravilhoso porque a vela não cai. Mas tem outros sistemas para isso, como a gente vai ver agora aqui, daqui a pouco. Tem outros sistemas para isso. Mas, contudo, todavia, entretanto, o pessoal gosta e fica aí a dica então do Lazy Jack. Ah, Juca, mas e aquele que tem, eu quero com a capinha, eu quero com a capinha. Ah, com a capinha. A capinha, ela é um complemento ao sistema Lazy Jack. Lazy Jack são os cabos. A capa é o boom bag, ou seja, capa de retranca. Boom em inglês é retranca. Boom bag. Então aqui, por exemplo, nessa imagem aqui para quem está vendo no YouTube, para quem está com a gente no Spotify, muito obrigado também. Fica fica uma bolsa e esse daí para praticidade é maravilhoso, porque a combinação do Lazy Jack com aquela facilidade de você principalmente descer a vela e você já está com a vela pronta. Você faz um rápido ajuste quando precisa, depender da situação, você nem precisa de tanto ajuste assim. E aí depois você só fecha um zíper e a vela já está pronta para outra. Os passarinhos adoram fazer ninhos aí. Eu já cancelei várias velejadas porque tinha ninho de passarinho aí. Acontece. É, acumula água de chuva, então às vezes tá um sol desgraçado, bonito, e aí você abre, vai subir a vela, você abre a capa e quando vê, você toma um belo de um banho com água gelada, é muito legal. Mas é um sistema que protege a vela, cumpre essa função de proteger dos raios ultravioleta e também da chuva, ela não fica exposta ao tempo e ao mesmo tempo você tem a facilidade do Lazy Jack, que é um queridinho de todo mundo, e você consegue subir e descer. Então aqui é o sistema Lazy Jack com o Boom Bag. Boom Bag, a capa de retranca. Vocês talvez digam que eu sou lá meio do contra, mas não tem problema. Mas quando eu tinha o meu Classe Brasil 40, Malagô, eu usava um sistema que eu chamava de Lazy Juca. Mas depois eu descobri que eu não tinha inventado essa roda. Eu usei primeiro no Atoll 23 Cusco Baldoso. Aí depois importei isso lá, transportei isso lá para o Malagô. É um sistema que eu particularmente gosto bastante até hoje. Eu acho ele muito interessante. Só que ele não é popular. O Lazy Jack acaba funcionando mais, sendo mais popular, mas não tem problema. Esse daqui é o Lazy Mate. Não é o Lazy Juca, como eu achava que era, porque eu não sabia o nome, não era Lazy Jack, eu achava que eu tinha inventado. Então era Lazy Mate, mas não. A North Sails, que foi desenvolvedora desse sistema, é um outro sistema. O que acontece? Você tem ali um cabo que vai, vários cabos, né? E esse cabo sai de um ponto da valuma da vela, aí ele encontra uma argola de metal no amantilho e volta para um ponto um pouquinho mais abaixo que o primeiro. E você faz vários jogos desse daí ao longo de toda a valuma. Os mais ao top ficam com um cabo gigante. Uma lagoa tinha, a retranca tinha quase 8 metros, então eu tinha 23 pés só de retranca. Então ficava um cabinho gigantesco. Já o final é praticamente pequenininho. E aí é legal porque quando você desce a driça, a vela vai se arrumando pela própria valuma, pelo amantilho. Você precisa ter um amantilho. Uma dica que eu dou se você for optar por esse sistema é não faça você mesmo, mande num profissional para fazer os ilhoses de forma decente, o mais confiável possível ao longo da valuma, eu falo por experiência própria. Você sai fazendo porque comprou uma máquina de ilhós no Mercado Livre, talvez não dê tão certo. Fica aí a dica, não que eu tenha feito isso. Ah, e aí, e as argolas, se você comprar argola para equitação de metal, sai muito mais barato porque não tem o raio gourmetizador da náutica. Uma outra vantagem desse sistema que eu gosto é que
ele não interfere aerodinamicamente. Então você vai ter um arrasto no final, no bordo de fuga. Então o vento já passou pelas velas, você não prejudica a eficiência das velas. Enquanto que no Lazy Jack, as, os cabos do sistema Lazy Jack criam um efeito parasita, não tem como negar. Ali cria interferência. E pior, quando você usa o boom bag, a bolsa, você perde vela. Então, às vezes eu vejo uns boom bags gigantes assim. Ok. Só que você está diminuindo sua área vélica. Se performance para você for importante, você vai perder um pouco nisso. Mas, popularmente aqui, a gente diz que cruzeirista não precisa andar rápido, não precisa de performance, né? O que eu acho uma bobagem. E segurança, velocidade é segurança, mas tudo bem. Aí ali você opta por isso, pela praticidade. Por isso que você tem o Lazy Jack só de cabos. Porque você pode subir a vela sem ele, com ele recolhido, e usar só na hora de baixar. E aí fica. E você não tem vento, você não tem distorções ali, né? Você não tem vento parasita causado pela interferência ali dos próprios cabos do sistema. Se você tiver também a possibilidade de usar cabos bem finos, mais resistentes, pode usar de Spectra, por que não? Com capa protetora, não Spectra pura, não Dynema puro. Você cria proteção ao raio UV e você usa ele bem fininho e aí você diminui essa interferência. Mas não se engane, usou qualquer um desses dispositivos da capa para baixo, colocou o Lazy Jack, você já perde performance. No Lazy Mate você vai perder menos, porque a parte parasitária já está lá na saída da vela, no bordo de fuga, não vai ser tão relevante assim. Lazy Mate, o antigo Lazy Juka, eu gosto bastante dele, mas há anos eu não vejo ninguém usar e acho que não verei tão cedo. Eu mesmo já não estou usando, então. E o último dos métodos que a gente vai comentar hoje aqui é justamente a vela mestra de enrolar no mastro. Ela é um jeito de você armazenar a vela mestra. Houve tentativas de fazer você enrolar na retranca, e aí funciona muito menos do que enrolar no mastro. Enrolar no mastro tem sido o método que predomina. Eu tenho vontade, provavelmente um dos próximos episódios eu vou falar só sobre esse tipo de vela aqui. Para quem acompanha aqui o podcast sabe que eu não gosto, não gostarei e vou continuar não gostando. Por quê? Porque volta e meia esse negócio falha. E depois que falha, ou você não guarda mais ela e você não tem outra opção, ela não desce mais, parcialmente enrolada, ou você também não você também não termina de desenrolar. Então você pode ficar sem vela. Eu não confio nesse sistema. Pode falar o que quiser, não tem problema, mas também eu não estou aqui para convencer ninguém. Mas é um sistema interessante porque quando ele funciona, a vela mestra fica toda protegida do sol, você não precisa de capa, você não precisa colocar no saco, e você tem uma vantagem nesse sistema, que é a única vantagem talvez verdadeira desse sistema, é que você tem o riso milimétrico. Você pode risar milimetricamente, você vai enrolando só aquilo que você precisa, então você consegue um ajuste de vela muito melhor do que no sistema tradicional, em que normalmente você tem no máximo 3, talvez 4 posições de riso. Só que eu preciso um dia da gente conversar só sobre essa vela aqui. Não quero dizer que não presta, que não vale, que não é para você ter. Não é isso. Os veleiros bonitões lá, chicão, vem tudo com isso. Mas não é coisa de quem procura algo com pouca falibilidade. Mas isso é um papo para outro dia. Então fica aqui os sistemas para você proteger a sua vela mestra. O saco, a capa de vela, o Lazy Jack. O Lazy Jack combinado com a Boom Bag e a vela, o Lazy Mate, ou o antigo Lazy Juka. E... folgado é o Lazy Juka, né? Mas era meu, eu chamava como eu queria. E a vela de enrolar no mastro. Beleza? Episódio 87, podcast Vamos no Pano Mesmo, falando sobre vela oceânica, periodicidade absolutamente indefinida, mas o assunto é definitivamente esse. Vivi, tá bom o livro aí? Ela dormiu. Veja, se a minha única espectadora durante... Ela acabou de dizer que dormiu. Vou colocar ela aqui aparecendo, assoando o nariz. Acabou, minha única espectadora dorme.
Podem dormir também, gente. Boa noite. Boa noite. E vamos sempre no pano mesmo. Quem deixou, deixa um comentário aí. E valeu.